Bem, pessoal, olá novamente. Vamos iniciar nossa aula somente de exemplos, porque, segundo o livro de vocês, a partir do nosso discriminante, das informações que a gente já teve das outras aulas, aqui é somente exercícios e aplicações. Mas a gente tem uma quase que infinita gama de aplicações de função de segundo grau. Seja ela para calcular o lucro de uma empresa, seja ela para calcular o resultado de algum medicamento em nosso organismo, seja para calcular o valor máximo de uma quadra, de uma quadra ou de um cercado que a gente está fazendo para a prefeitura, no jardim de casa, e gastos mensais com água, enfim, tem quase que infinitas possibilidades de a gente calcular, desde que a gente consiga quantificar essas informações para a função de segundo grau. Enfim, tem um exemplo muito interessante na página no livro didático, página 63, exercício 6, que fala o seguinte: o lucro de uma empresa ou de um comerciante, de um comerciante é dado pela essa função, em que o lucro dele vai ser igual a menos 20n ao quadrado mais 1600n menos 2400. Onde eu sei que o meu L, pelas informações que foram me dadas, é o lucro diário e N é os números de itens vendidos. Ou seja, se ele vende muitos itens, ele vai ter um lucro maior. Mas ele também tem um custo de produção. Ou seja, por conta desse custo de produção e itens vendidos, que a gente tem um máximo e um mínimo para ele ter um lucro perfeito. Por quê? Se a gente pensar assim, se eu tenho, eu não sei como se comporta aqui ainda, porque eu não estudei. Se eu tenho assim, uma venda pequena, eu tenho um lucro pequeno. Se eu tenho uma venda mediana, eu tenho um lucro mediano. Mas só que vai ter um pico em que eu vou ter um número de vendas, um determinado número de vendas para um lucro. Só que a partir, se eu começar a vender muito, por exemplo, no atacado, se eu começar a vender no atacado, por exemplo, se eu tenho o seguinte, no atacado, no varejo, onde a gente vai no comércio, eu compro uma bolacha a R$1. No atacado, eu compro essa mesma bolacha a 50 centavos. Desde que eu compre 12 bolachas, 12 mesmas bolachas. Então, eu tenho uma margem de lucro maior. Só que se eu vender muito, eu vou ter menor. Então, por isso que é uma lógica de mercado que, assim, a gente pode discutir, pensar e tudo mais, só que não é do nosso interesse por enquanto. Matemática financeira que eu estou devendo para vocês. Enfim, dessas informações, esse gráfico vai se comportar como uma função de segundo grau. E fala para mim o seguinte: qual que é, aí faz algumas perguntas. Qual que é o valor de N para que o lucro seja máximo? E B, qual que é o lucro máximo? Bem, nesse tipo de situação, eu posso pensar o seguinte: professor, seria mais lógico eu achar o lucro máximo, para isso eu ter o número de vendas. Só que para achar o lucro máximo, eu tenho que fazer a equação de segundo grau, onde que vai cortar, para ver x e báscaras. Eu poderia fazer isso, poderia. Ou eu posso fazer uma coisa mais simples, que a gente estava vendo na última aula. Eu vou ter que o meu N, que vai ser o meu ponto máximo do vértice, nesse caso aqui, só uma observação. Como esse vai ser o lucro em função dos itens vendidos, qual que é, primeiramente, o meu Y e qual que é o meu X? Se um está em função de outro, o meu X é N e o meu Y é L. Ou seja, qual que vai ser o meu ponto do vértice de X? Meu X do vértice, ou, melhor dizendo, meu N vértice vai ser igual a menos B sobre 2A. Menos B sobre 2A, que é o nosso N, o nosso vértice naquela nossa parábola. Como isso aqui vai ser negativo, eu sei que vai ser para baixo. Enfim. Quanto que vale meu B? Meu B é esse número, 1.600. Ou seja, menos 1.600 dividido por... Quanto que vale o meu A? Menos 20.
2 vezes 20. Então, vamos às simplificações. Vamos colocar de preto aqui, tem zero em cima e zero embaixo, ou seja, posso desconsiderar esses. E eu também tenho que é igual, perdão, isso aqui vai ser menos 20, porque é menos 20 aqui também. Então, continuando, corta um zero, fica 2 menos 2, ou seja, fica menos 16, 160, dividido por 2 vezes 2, menos 4. Aqui eu já consigo simplificar mais ainda, porque meu NV vai ser igual a menos com menos, mais 160 dividido por 4. Ou, se fosse o caso para dividir os dois por 4, 16 por 4, 4. 4 por 4, 1. 40 dividido por 1 seria mais ou simplesmente 40. Ou seja, se eu vendo 40 produtos, eu vou ter um lucro máximo. Qual é o meu lucro máximo? Opa, posso colocar aqui, sem problema nenhum. Eu posso muito bem colocar na minha função aqui o meu NV40, já para colocar na minha função, e já observar o meu lucro máximo. Ou eu posso fazer com o meu vértice, meu Y do vértice, que seria delta. Tanto faz, um ou outro vai dar o mesmo resultado. Mas no clássico, se eu tenho L de 40, o meu lucro máximo vai ser menos 20 vezes 40 ao quadrado, mais 1.600 vezes 40, menos 2.400. Nessas operações, vamos lá, eu tenho que meu lucro máximo vai ser menos 20 vezes 40 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, 2 zeros, 1.600. 1.600 mais 1.600 vezes 40, menos 2.400. Pessoal, eu estou fazendo isso aqui como uma artimanha que eu tenho preguiça de fazer conta. Então, vamos lá. Eu tenho 40 que multiplica 1.600 e menos 20 que multiplica 1.600. Ou seja, eu tenho dois números que multiplicam o mesmo. Como eu sou malandro, seu professor é malandro, eu consigo fazer isso. Se vocês conseguirem visualizar, mete bronca. Mas seria a mesma coisa de fazer 40 menos 20. Ou seja, ficaria 20 que multiplica 1.600 menos 2.400. Agora sim, 2 vezes 16, 32. 1, 2, 3. 32 menos 2.400. 32 menos 2.400 ficaria 30, 20, ficaria igual a menos 2.000, 30.000, menos 400, 29.000, 29.600. 29.600 é o meu lucro máximo, meu lucro quando eu tenho 40, ou seja, o meu lucro máximo. Deixa eu ver, bateu a resposta? Bateu a resposta. Ou seja, fim da questão. Tá, pessoal? Esse aqui é um exemplo que a gente consegue observar, que a gente consegue visualizar o que está acontecendo. A gente pode lembrar se eu posso fazer tanto x do vértice, y do vértice, lançar a Bhaskara para chegar em tudo. Ou simplesmente eu posso somente pegar aquelas outras fórmulas que a gente já achou, para a gente achar um resultado mais fácil. Pediu para fazer gráfico? Não. Então não precisa fazer gráfico, não precisa mexer com Bhaskara. A gente só precisava saber disso aqui. Certo? Vamos para um outro exemplo agora. Bem, pessoal, continuando aqui, eu tenho algumas... tem uma questão na página 65, questão 5, que tem o seguinte. Lá no finalzinho do nosso capítulo, tá falando que tá em cima do morro, né? Tá em cima de um morro, e a partir desse morro, que está bem coladinho com H, ele lança um projétil. Sei lá, ele pode pegar um arco e flecha e lançar, pode pegar uma pedra naqueles trens lá da Golias e jogar, vai fazer experimentos. E nisso ele fala o seguinte, é a
A função descrita é que a altura vai depender da minha distância, do meu alcance, em que é descrito por essa função. Ou seja, se fosse uma questão gráfica, puramente gráfica, viria lá de trás, passaria aqui e retomava. Como é uma interpretação, eu vou ter parte do sistema. Ou seja, eu não vou precisar do número negativo, mas só sim da minha distância. Mas é só uma observação que a gente consegue notar aqui. Nisso, está falando que eu vou ter um alcance x, qualquer um alcance d, uma altura, não é a máxima, eu tenho uma altura que eu vou estar lá no meu ponto máximo, no meu ponto onde intercepta h e jogo. Nisso, eu tenho algumas informações. Vou buscar algumas observações. E ele pede o seguinte: qual que é a altura lançada e a altura máxima alcançada? Bem, duas coisas. A minha altura lançada é nesse sopé aqui, nesse sopé do morro, ou nesse alto do cume, onde o meu H e meu morro eles vão se tocar. Se eles vão se tocar, quer dizer que meu gráfico vai traçar o H. Quer dizer que, nesse caso, se eu fosse colocar puramente no x e y, seria, se eu tivesse um gráfico aqui, seria o ponto em que meu x é igual a zero, certo? Então, se foi lançado bem onde eu estou igual a zero, qual que é o meu valor de y? Bem, só pegar a função e colocar como zero, né? Então, eu tenho que a minha altura de h, onde vai ser lançada, é igual a zero, a menos zero ao quadrado, menos zero ao quadrado, mais 200 vezes zero, mais 404. Bem, se eu tenho isso, quer dizer que meu h vai ser igual a 0 mais 404, 404. Essa vai ser a minha altura de lançamento. Essa é a minha primeira informação. Vou chamar ela de I. Essa vai ser a minha primeira observação. Qual que é a minha altura lançada? Ou seja, respondi a minha altura. Tem as questões A, B, C, D, que tá para responder. Mas vamos lá. E qual que é a altura máxima alcançada? Se eu tenho uma altura máxima, quer dizer que eu tenho um x, né? Um x do vértice. Ou seja, se eu tenho um x do vértice, eu posso muito bem fazer essa operação aqui. O meu dv, que é meu d aqui, meu x vale d, vai ser igual a menos b sobre 2a. Quanto que vale meu b? Menos 200 dividido por meu 2 vezes menos 1, ou seja, menos 2. Menos com menos, mais 200 dividido por 2, 100. Se eu tenho isso aqui, eu vou ter uma altura máxima. Qual que vai ser minha altura máxima? Meu h de v vai ser igual a menos 100 ao quadrado, menos 100 ao quadrado, mais 200 vezes 100, mais 404. 100 ao quadrado. Esse menos, como não é o valor, o menos não vai ser positivo, tá? Cuidado com isso aqui. Fica menos 1, 2, 3, 4, 10.000 mais 200 vezes 100, fica 200, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fica 20.000 mais 404. 20.000 menos 100.000, 20.000 menos 10.000, 10.000 mais 4, fica minha altura máxima, então, minha h de v, minha altura máxima alcançada é de 10.404 metros. Bateu com a resposta? Bateu com a resposta. 10.404 metros, ou se preferir, 10,4 aproximadamente quilômetros, certo? Bem grande, só brigando. Para 400 metros ele, atirou para cima, né? Enfim. Bem, pessoal, era isso alguns exemplos que a gente consegue observar na natureza, no nosso cotidiano, e a partir das próximas aulas a gente vai começar a estudar a probabilidade.
Até e boa semana!